Boa tarde! Hoje é boa tarde. Boa tarde, povo de Deus, como vocês estão? Tudo bem por aí? Animados? Estamos animados. Hoje estamos no dia 73 de leitura bíblica. Glória a Deus. Os profetas menores. Por que menores? Porque eles escreveram menos. Não que fosse mais ou menos importante, mas tem menos escritos, então é conhecido aqui na Bíblia como profeta menores. Estamos exatamente no livro de Oséias, capítulo 7. Hoje nós vamos ler Oséias, vamos ler Amós e vamos ler Joel e vamos até Amós. Ok? Esses profetas que falavam sobre o cativeiro. Lembra que nós já passamos pelo cativeiro, já vimos Jeremias falando do povo, Isaías, já passamos por Daniel, que já estava lá no cativeiro, e voltamos agora para Oséias, que está antes do cativeiro. Então, a Bíblia ela não está nessa forma cronológica, mas como nós já lemos Reis, Crônicas, e Daniel, e Jeremias, hoje a gente já consegue compreender onde está Oséias nessa história, tá bom? Vamos orar para que o Senhor esteja conosco nessa tarde de leitura? Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, estamos felizes porque o Senhor tem sido conosco e suas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre nossas vidas. Pai, abre os nossos olhos e o nosso entendimento para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Esteja conosco, te louvamos e bendizemos o teu nome e amém. Então vamos lá, capítulo 7 de profeta Oséias, é o profeta que Deus pediu para ele casar com uma prostituta, que é um símbolo assim da rebelião do povo contra Deus, né? Da quebra de aliança com Deus, porque enquanto Israel estava lá com outros deuses, novas alianças, era como se estivesse se prostituindo. Então o Senhor pede para que Oséias procure uma prostituta e se case com ela, e ela dá trabalho para ele durante esse tempo, e ele faz essa analogia com o comportamento de Israel. Então, capítulo 7 diz: sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra e a horda dos salteadores rouba cá fora. Todos eles, versículo 4, todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão para com os escarnecedores, porque como num forno aplicaram o coração, emboscando-se toda a noite. Dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. 8. Efraim, como os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado. 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria. Então ele está aqui falando da realidade, né? Vocês se perverteram, essa iniquidade dos príncipes vão levar vocês ao cativeiro. E lembrando que a Síria foi quem levou Samaria, ali o reino de Israel, ao cativeiro. Então ele está falando sobre a realidade que eles viviam. Versículo 15 diz: eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Capítulo 8 diz que o castigo está próximo. Então estava perto da Assíria chegar até eles e levá-los cativos. E continua alertando o povo: põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Lembra-se que eles adoravam outros deuses? Sobre isso. Porque semearam ventos e cegarão tormentas, não há seara e erva não dará farinha, e se a der, tragá-la-á os estrangeiros.
Olha o versículo 13. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da minha injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas se eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Então ele está falando aqui sobre a destruição virá. E olha a consequência do pecado de Israel aqui, no capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar com os povos, porque te fostes o teu Deus como uma meretriz, amastes a paga sobre todas as eiras do trigo. Ele mesmo sabe como que é. Ele casou com a prostituta, então ele conhece o comportamento daqueles que não têm compromisso com o Senhor. A eira e o lagar não os manterão, e os mostos lhe faltará. A terra o Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Então ele está falando aqui sobre o cativeiro. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Ou seja, ele está ali, ele está falando, olha, eu estou avisando para vocês, eu estou avisando vocês. Muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. Eles lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como fruta temporã da figueira do meu princípio, do seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também, ai deles, quando deles eu me apartar. Olha que forte essa profecia, né? Efraim, assim como Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas o que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali o aborreci, por causa da maldade das suas obras, e lançarei fora das minhas casas. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, e assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente, agora lhe dirão, não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso florescerá o juízo, como erva peçonhenta dos regos do campo. Ou seja, palavras vãs, juramento falso, ou seja, não havia arrependimento, havia remorso só apenas. Por quê? Porque o remorso é aquele, nós fizemos errado, né? Ai, me desculpa. Mas não há conserto, não há uma nova vida. Eles continuaram falando, os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, e por causa da sua glória que se apartou dele. Ou seja, a idolatria de vocês vai levar vocês a esse castigo. O rei de Samaria está desfeito como espuma sobre a face da água, ou seja, perdeu o rumo, perdeu o controle do rei de Samaria. E ele continua, olha no versículo 13 do capítulo 10. Lavrastes a impiedade, cegaste a perversidade e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no seu caminho, na multidão dos seus valentes. Os ETs, ele está falando ali de todo o cenário que está acontecendo, do falso arrependimento, e é isso que a gente tem que entender. Quando nós servimos a Deus, a gente tem que ter um coração contrito de verdade, um arrependimento genuíno das coisas erradas que fizemos, e do que nós devemos realmente mudar. Porque todo profeta que fala a Israel,
ele fala das consequências do pecado, ele fala do juízo de Deus, mas sempre no final ele vai trazer palavra de esperança, ele vai falar sobre conserto. Oséias prega sobre essa questão principalmente da idolatria, né? Ele faz esse raio-x do cenário, ele fala, olha, vocês estão jurando falsamente, vocês realmente não estão arrependidos. E nós vamos ver isso em Joel, em Amós, é sempre a mesma coisa. Nunca, em nenhum tempo, eles foram enganados. O Senhor estava sempre ali usando um profeta para falar, olha, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam se consertar, vocês precisam chegar ao arrependimento. Mas o povo não quis e nós sabemos que realmente o cativeiro aconteceu. Capítulo 11. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei de meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, e tomei-o pelos braços, mas não conhecem que eu o curava. Então, ele está aqui sempre falando sobre os avisos. Olha, não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e devorará a sua causa dos seus conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria Admar? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, e todos os meus pesares juntamentos estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente temerão. No capítulo 12, ele faz essa controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo o dia multiplica as mentiras e a destruição e fazem aliança com a Síria. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras de recompensa. Aí ele começa aqui agora a contar a história de Jacó, que nós já conhecemos, né? No ventre pegou o calcanhar do seu irmão, como o príncipe lutou com o anjo, e o Senhor ali falou, né? Chorou e suplicou em Betel e achou e ali falou conosco. Tu, pois, converte a teu Deus e guarda a beneficência do juiz e teu Deus espera sempre. E aí ele vai contando toda a história de Jacó ali. E no 9 ele fala, mas eu sou o Senhor, Deus da terra do Egito. Deus que te tirou da terra do Egito. Eu ainda farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. Não é Gileade a iniquidade? Pura vaidade são eles em Gilgal. Sacrificam bois nos seus altares, como montões de pedras nos regos e dos campos. Aqui vai estar lá em Miqueias, tá? Versículo do capítulo 6, que também vai falar sobre isso. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o Senhor fará cair sobre ele e o seu opróbrio. Então Deus está aqui falando a Israel realmente sobre esses acontecidos. 13. O pecado de Israel e seu castigo. Quando Efraim falava, tremia-se e foi exalçado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram os pecados e da sua prata fizeram uma imagem que fundiam ídolos segundo o seu entendimento, todas as obras de artífice dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como nuvens de manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa como folheiro, que a tempestade lança da eira e como fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim. Porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, e espiarei no caminho. 9. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim e contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde de em todas as suas cidades, e os teus juízes
dos quais disseste, dar-me rei e príncipes? Dar-te-ei um rei na minha ira e tu tirei do meu furor. A iniquidade de Efraim está atada ao seu pecado e está armazenada. Dores de mulher de parto se virão, e ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir à luz. Eu o remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Ou seja, o Senhor está mostrando aqui que a parte dele é socorrer, que ele sempre vai estar lá. No capítulo 14, ele faz a exortação ao arrependimento e a promessa de perdão. Converte-te ao Israel do Senhor, teu Deus, porque pelos seus pecados tem caído. Tomai convosco as palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a tua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as raízes como Líbano. Estender-te-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como a da oliveira e o seu odor como do Líbano. Olha aqui, voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei e sou como a faia verde e de mim é achado o seu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, Oséias termina aqui dando uma mensagem ainda de esperança, né? Termina mostrando essa esperança para o povo, da exortação ao arrependimento, essa promessa de perdão que o Senhor tem, ainda que haja toda essa história, né, da quebra de aliança, o Senhor está sempre disposto a perdoar. E terminando Oséias, começa-se o livro de Joel, também um profeta menor, né? Joel significa o Senhor é Deus, é filho de Betuel, e ele profetiza em meio da devastação de Israel, né? E ele é o profeta que chama o povo a clamar. Ele fala, olha, nós precisamos clamar, e ele o tempo todo ele traz o povo a essa questão de a clamar. Porque Deus mostra para ele essa questão dos gafanhotos que vêm em bandos. Então, passa comendo, o outro já passa como que o outro não comeu tudo, e o outro passa e termina de finalizar. Então, é uma devastação muito grande. Então, ele acaba com tudo ali. Então, ele vem trazendo essa visão para eles. Trazendo essa... E começa no capítulo 1, sobre a praga, né? A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel, ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração, e a vossos filhos, e a vossos filhos, a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou da lagarta, o que comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto, o que comeu da locusta, e o que ficou da locusta, e comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Então, ele começa a falar, o que um não comeu, o outro comeu, e foi comendo, foi acabando, e vocês aí, desperta, para de, né, de beber, porque o vinho vai ser tirado da boca. Por quê? Porque vai acabar, gente, não vai ter provisão. É por isso que ele está falando. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão vermelho. Fez a minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu toda e lançou por terra.
Lamenta como virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libertação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham e os videiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos do homem. Cingi-vos e lamentei-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite. Ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa do vosso Deus. Aí olha aqui, e aí ele começa a falar, olha, só existe uma forma de evitar toda essa destruição lá, porque a visão de Joel, tá vendo que ele é para esses agricultores, nada teria ali, ia acabar tudo, as lavouras dele, a vide, tudo se secaria, todas as plantas, figueira, palmeira, macieira. E aí ele fala, só há uma forma de evitar isso. No versículo 14 ele diz, santificai em jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do vosso Deus, a semente apodreceu debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, e os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos no deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Então, gente, não tem nem alimento para os animais. Então, o cenário é de total devastação. E ele está aqui, ó, pedindo para o povo santificar e clamar, pregoar o jejum. No 2 ele fala, tocai a buzina em Sião e clamai e em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos da adiante, que geração em geração, diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavalheiros. Versículo 10. Diante dele tremerá a terra, e abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é executado a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E o que poderá sofrer? Então, ele está aqui desesperado, gente, por um clamor. E aí ele começa, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, se arrependerem do mal. Então ele está aqui desesperado pelo clamor, e fala, gente, o segredo está no arrependimento, o segredo está em clamar, vamos clamar a Deus. Olha aqui, fala, tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai o dia da proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos que mamam, saiam do noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, gente, vamos juntar todo mundo, não interessa se está em lua de mel, se é pequeno, se é grande, se é velho, é urgente. A gente vê aqui o desespero de Joel. E ele continua, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e diga, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus?
E olha a promessa aqui de fartura que Deus dá. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Ou seja, arrependei-vos. A chance é arrependei-vos. E o Senhor responderá e dirá ao povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. E vós não entregarei mais aos opróbrios entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós e lançá-lo-ei numa terra seca. Não temas, ó terra, regozijai-vos e alegrar-te, e não temais animais do campo. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão do mosto e o óleo, e restituí-vo-eis anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, ou a oruga, e o meu grande exército enviei contra vós. Então ele está falando, gente, calma, há esperança sim, há promessa de fartura sim. E ele continua, comereis fartamente, ficareis satisfeitos, louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Olha a promessa da efusão do Espírito, olha isso. Haverá, assim, ele fala assim, haverá julgamento, mas haverá restauração também. Porque é isso que o Senhor fala. Se está agindo errado, o Senhor vai julgar. Mas se há arrependimento, há restauração. E olha como diz. E há de ser que depois de derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios do céu e da terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes do que o Senhor chamar. Ou seja, haverá sim esse julgamento, mas haverá restauração para Israel. E os juízos de Deus sobre as nações inimigas, e Israel será restaurado. Esse é o capítulo 3 de Joel. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei do cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharem entre as nações, repartindo a minha terra. Se vocês forem analisando, o Senhor está sempre alertando. Eu vou usar usou a Babilônia, usou a Síria, levou Israel, levou Judá ali ao exílio, ao juízo dele, e depois ele restaura. Mas Deus também, ele julga as demais nações, ele julga as outras nações também. E nós vimos a derrota de cada uma delas, a profecia contra cada uma delas, né? Olha o versículo 5. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos. Olha aqui. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, uma nação remota, porque o Senhor disse. E Deus não vai deixar nada passar batido, sempre haverá o juízo. Ou versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos de lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto do vale da decisão. Ou seja, vocês precisam se decidir. Olha, multidões, multidões no vale da decisão. Decida arrepender, ficar só com esse remorso, arrepender, fazer conserto, viver a plenitude que o Senhor tem, ou passar pelo juízo e depois haver restauração quando realmente houver arrependimento sincero. Então, o tempo todo nós vemos aqui todos os profetas falando sempre a mesma coisa. Olha, e o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel.
E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade estranha e não passará por mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos teus outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. E sairá da fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então a gente começa aqui a gente percebe que o livro de Joel começa bem daquela devastação, os gafanhotos acabam com tudo, e aí nós vimos ele findando o livro com uma restauração, ele vendo a restauração. Por quê? Porque o clamor muda toda a situação, né? Ele fala que os filhos, no final dos tempos, filhos e filhas profetizarão. Por quê? Porque tem que haver esse clamor. Para ter esse avivamento entre os filhos e as filhas, para haver essa restauração, tem que haver um clamor antes. Então, Joel nos traz a entender a necessidade do clamor e do arrependimento. E aí já iniciamos também agora o livro do profeta Amós, outro profeta. E é tão interessante porque agora eles são menores, a gente vai conseguindo ver que um fala, o outro fala, e a gente entende que o fundo sempre é o mesmo. É uma nação distanciada, é uma nação que deixa de ter uma aliança com Deus para se aliançar com outros deuses, e o Senhor vai alertando o povo sempre através de uma voz profética, sempre havendo uma voz profética ali para alertar o povo e trazer o povo ao arrependimento. E o interessante é que Amós era um pastor de ovelha, e ele não se aceita, ele não se autodenomina um profeta, ou ele não se reconhece como profeta. Ele fala, não, gente, eu não preciso desse treinamento, eu não preciso desse título, sou apenas um ser humano comum com quem Deus usa para falar com as pessoas. Então ele rejeita esse título de profeta porque ele se acha um homem comum do campo. E ele profetiza numa época que era próspera materialmente, mas a situação espiritual do povo era defasada, depravada, né? O povo já tinha quebrado a aliança com o Senhor. Então ele vai usar de metáforas para falar. E aí é interessante porque nós vemos que cada profeta é de uma forma. Nós vimos Jeremias, que não se casou, que dedicou a Deus. Nós vimos o profeta Isaías, que casou e colocava o nome dos filhos proféticos. Nós vimos isso também em Ezequiel. Vimos Daniel, um jovem que passou 60 anos sendo profeta de Deus na Babilônia. Então, cada um da sua forma, o Senhor usava cada um do seu jeito. Ninguém era igual a ninguém. Às vezes eles profetizavam dentro da mesma época, em lugares diferentes. Enquanto Jeremias, por exemplo, estava lá, Daniel estava no cativeiro, já Jeremias não estava, e era sempre na mesma época. Então, nós vamos ver agora Amós, que é esse homem simples do campo que o Senhor usa para alertar eles. E olha a época que que Amós profetizava. As palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse o Senhor, bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Aven, e aos que têm o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui diz o Senhor.
Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para entregarem ao Edom. Olha que interessante, ele começa falando aqui do juízo com as nações vizinhas. Nós vimos que os outros profetas falavam primeiro por Israel, sobre Israel, e aqui ele está falando sobre as nações vizinhas para depois chegar em Israel. Então ele fala sobre os juízos das nações vizinhas, e no 2 ele começa a falar: assim diz o Senhor, por 3 gerações de Moabe e por 4 não retirarei o castigo. E olha isso, no 6 ele diz: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, pois vendem o justo por dinheiro e necessitado por um par de sapatos. E se deitam junto com qualquer altar sobre roupas empenhadas na casa dos deuses, bebem o vinho dos que tinham a multidão. No 12 ele fala: mas vós, os nazareus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. E termina no 16 dizendo: e o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então ele está trazendo o juízo a essas cidades, Moabe e as demais cidades aqui. No capítulo 3 ele começa a falar sobre as maldades de Israel. E aí começa a anunciar o castigo sobre Israel. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir a terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão, pois, juntos, se não estiverem de acordo? Por que ele fala isso? Porque o povo perde aliança com Deus. Então, não tem como Deus andar com eles se eles não têm mais aliança com o Senhor. Às vezes a gente vê isso em casamento, né? Andarão 2 juntos se estiverem em acordo? Claro, gente, é um princípio. Não tem como você querer... em desacordo, vocês não vão andar juntos. É impossível. Como que um vai para lá, o outro vai para cá e tá junto? Não tem como. Então, é um princípio. E Deus fala com ele: não tem como eu estar com vocês se vocês não têm aliança comigo. Não estamos em acordo. E bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho do covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se a buzina da cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade se o Senhor não ter feito? Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto aos palácios e a Dodes e dos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela. Então ele fala que vocês buscam a sua ruína, porque vocês não vão ser pegos de surpresa. Nós estamos falando aqui, ele está falando dos profetas, que levantam os profetas, mas eles não querem ouvir as vozes proféticas, né? E aí agora ele vai continuar falando sobre o cativeiro da Assíria. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e cercará a sua terra, e derribará a sua fortaleza, e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um dos pedacinhos da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barba do leito. Ouvi, protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra, e derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Ou seja, nós estamos vendo aqui, hoje nós vimos 3 profetas, 1, 2, 3, nós vimos os 3 profetas proclamando a destruição de Jerusalém e de Judá antes do cativeiro. Então o povo nunca esteve enganado, o povo nunca foi pego de surpresa, o Senhor sempre usou profetas para estar ali falando com eles o tempo todo. Então, amanhã nós vamos continuar vendo aqui o profeta
Amós. E vamos adentrar em Jonas. Ai, Jonas é bom, porque Jonas é Obadias. Obadias também, que é bem pequenininho. E Jonas. Tá bom? Aliás, eu acho que eu vou fazer essa live hoje no final da tarde, porque esse final de semana todo eu estarei fora da cidade, num lugar que não tem internet, não tem Wi-Fi, é um retiro espiritual que a gente está fazendo, num lugar assim realmente sem contato. Eu vou ter que fazer para adiantar, para a gente não atrasar a nossa leitura, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigada e até amanhã, se Deus quiser.